Salve Maria, viva Cristo Rei! Agora nós vamos retornar, às nossas catequeses, Catecismo Romano. É um projeto que ficou parado aí quase um ano, Nós vamos retornar agora a estudar o Catecismo Romano, E nós vamos falar hoje sobre da fé e do símbolo da fé. Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento e publicado por ordem do Senhor Papa Pio V. Então, nós vamos falar nesta primeira parte desse estudo, do Catecismo, vamos falar sobre a fé. O que é a fé, E nos capítulos segundo, nós vamos começar o primeiro artigo do símbolo, Vamos ver o que é os símbolos dos apóstolos, Então aqui, no primeiro parágrafo, diz assim: quanto à fé, a necessidade da fé. Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação. Mormente por estar escrito que, sem fé, não é possível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Realmente, o fim que se propõe ao homem para sua bem-aventurança é tão elevado que eu não poderia descobrir a agudeza do espírito humano. Era, pois, necessário que o homem recebesse de Deus tal conhecimento. Segundo parágrafo, a noção da fé. Ora, este conhecimento não é outra coisa senão a própria fé, cuja virtude nos leva a ter por certo o que a autoridade da Santa Mãe Igreja declara ser revelado por Deus. Nenhuma dúvida pode ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. João 14:6. Esse critério nos faz compreender a diferença que vai entre a fé que temos em Deus e a fé que se dá aos autores da história humana. Terceiro parágrafo, os graus da fé. A fé tem grande extensão e admite vários graus de grandeza e dignidade, como se depreende das Sagradas Escrituras. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Grande é a tua fé. Mateus 15:28. Aumentai a nossa fé. Lucas 17:5. E ainda, fé sem obras é morta. Tiago 2:17. A fé que opera pela caridade. Gálatas 5, versículo 6. Então a fé é uma só virtude, e os diversos graus que possa ter entram perfeitamente na mesma definição. Segundo ponto, quanto ao símbolo. Parágrafo 1º, finalidade do símbolo. Os cristãos devem saber, em primeiro lugar,
as verdades que os santos apóstolos, guias e mestres da fé, inspirados pelo Espírito de Deus, distribuíram nos 12 artigos do símbolo. Tendo recebido do Senhor a ordem de irem como seus embaixadores, 2 Coríntios 5:20, pelo mundo inteiro, a pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Os apóstolos acharam que se deveria compor uma fórmula de fé cristã. Serviria esta para que todos tivessem a mesma crença e a mesma linguagem, e não houvessem separações entre os que foram chamados à unidade da mesma fé, mas fossem todos perfeitamente conforme no mesmo modo de pensar e de sentir. 1 Coríntios 1:10. Segundo parágrafo, o nome, símbolo. A esta profissão de fé, a esperança cristã que acabavam de redigir, os apóstolos chamaram de símbolo, ou porque se forma das várias proposições que cada um deles apresentou. A alusão à lenda de cada apóstolo teria formulado individualmente um artigo do símbolo antes de se espalharem pelo mundo inteiro. Ou porque deveria servir de senha para identificar os desertores, os irmãos falsos e intrusos. Gálatas 2:4. Que adulteravam o Evangelho. 2 Coríntios 2:17. E assim distingui-los daqueles que verdadeiramente tomavam um santo compromisso na milícia de Cristo. Creio em Deus. Conteúdo. Muitas são as verdades que a religião cristã propõe aos fiéis, com a obrigação de aceitá-las uma fé inabalável, que cada uma delas, em particular, que todas em seu conjunto. Mas primeira verdade é a mais essencial, que todos devem acreditar, por ser propriamente a base e o resumo da revelação, consiste naquele que o próprio Deus nos ensinou acerca da unidade da essência divina, da distinção das três pessoas, das operações que lhes são atribuídas de maneira mais particular. O pároco mostrará, pois que no símbolo se contém resumida a doutrina deste mistério. A divisão do credo. O símbolo divide-se em 3 partes, como já dizem os antigos cristãos, quando se punham a explicar com amor e cuidado. A primeira parte trata da primeira pessoa da natureza divina, no caso, Deus, e da prodígiosa obra da criação. A segunda trata da segunda pessoa e do mistério da redenção dos homens. E a terceira, final, descreve em várias formas adequado à terceira pessoa, autor e princípio de nossa santificação, no caso, o Espírito Santo. Significação dos artigos.
As proposições do símbolo chamam-se artigos, de acordo com a analogia que nossos santos padres usavam com frequência. Na verdade, assim como os membros do corpo se distinguem pelas articulações, assim também podemos chamar artigos as verdades de nossa profissão de fé. Temos de crer distintas e separadas uma das outras. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui com este preâmbulo, este início, e no próximo estudo vamos começar a ver o primeiro artigo do símbolo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E até lá, até uma próxima oportunidade. Salve Maria e viva Cristo Rei.